estamos vivendo tempos de pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com o corpo, insatisfeitas com a situação socioeconômica, insatisfeitas com várias coisas. O que a insatisfação tem a ver com a frustração? Isso é igual para todo mundo? O que você acha, Vanderlei? Eu acho que a frustração, todo mundo sente ela, né? Todo mundo passa por ela. E qual que é a diferença entre estar insatisfeito e estar frustrado? Olha, eu acredito que se eu estou insatisfeito com algo, porque não me agradou. Agora, se eu frustrei é porque eu tinha uma expectativa e não alcancei. Tá. E quando a gente fala que a frustração é para todo mundo, a gente não está se referindo a uma cultura ocidental, oriental, a sexo, credo. Estamos nos referindo ao que é do ser humano. Porque a gente cria expectativas ao longo da nossa vida. E nem sempre a gente vai conseguir alcançar o que a gente imaginava. Então é necessário desenvolver habilidades para poder lidar com a frustração. Como fazer isso? Tá, mas eu quero saber com você, assim, ó, quando é que a gente precisa tratar a frustração? Quando ela traz prejuízos. Quando você fala de prejuízo, é um sofrimento? Sofrimento é um tipo de prejuízo. Se eu colocar, por exemplo, que o meu sofrimento está tamanho que eu estou me deprimindo com ele, estou me isolando, acredito que eu não tenho capacidade de comunicar, de ser entendido, de conseguir sucesso em qualquer área da minha vida, quando eu acredito que aquela situação específica se torna representante de mim para a vida, então eu começo a sofrer. Então precisa ser cuidado para que eu não me torne incapaz ou que eu acredito que eu seja incapaz de realizar nada. Porque pode chegar a esse ponto. Quando a gente fala em sofrimento, como é que eu vou denominar esse sofrimento? Ele é uma dor no corpo? Ele é uma angústia? Como é que eu vou delimitar isso? O que eu observo de queixa mais frequente no consultório a nível de frustração? A vida tá pesada e a pessoa já senta assim, ela tá deprimida. Não, ela não tem aspectos gerais da depressão, mas a leitura corporal dela é peso, desamparo, impotência, incapacidade. Então eu tenho reações posturais, eu tenho reações corporais, eu tenho sentimentos de menos-valia, de incapacidade, de desamparo. Então, muito pode se assemelhar com outras reações de magnitude emocionais, como a depressão, e não ser depressão. Nesse caso, o sofrimento por frustração também é aprendido? A pessoa aprende a sofrer, a frustrar? Imagina uma pessoa que cresce num ambiente onde tem muita frustração envolvida. Então, ela vê ilustradores do comportamento, né? Por exemplo, reações corporais do pai e da mãe, sempre, meu Deus, nunca deu certo, não dá certo, nunca dá certo para mim. Ela cresce com aqueles estímulos, sendo uma interpretação de que a vida é mais difícil para aquelas pessoas do que para as outras. Então poderia ser aprendido. Tá, a gente vê em muitas famílias carentes ou menos privilegiadas, vamos dizer assim, ó, quem nasce pobre morre pobre. Aquele que nasceu bobo vai morrer bobo. Pau que nasce torto, depois que queima, até a cinza que corre pela água faz curva. Tá, Esse eu não conhecia. Então assim, as situações aprendidas como frustrantes, fica mais difícil de corrigir ela na psicoterapia? Elas vão ter que ser confrontadas numa equivalência, porque elas se tornaram repertório daquela pessoa que está expressando. Ela foi aprendida, mas ela se tornou propriedade de quem está expressando. E às vezes não há compreensão de aquilo, tudo é um padrão de respostas a uma situação que ela está fazendo a leitura desfocada daquele evento. Por aprendizado ou com outras pessoas, ou porque ela está simplesmente repetindo aquele padrão que ela desenvolveu. E isso pode ser um modelo mental, por aqueles estímulos que estava sempre vendo, né? E de repente a linguagem que ela teve, ou que ela consegue lidar com as coisas que ela não alcança, seja isso então. Cada vez que ela olha numa situação, uma meta não alcançada,
numa prova que ela tentou fazer, tirou 10, né? Que era para tirar 10, mas só tirou 5. Então, esses modelos mentais, né? Modelos mentais que eu falo são estímulos ambientais, que quando ela aprendeu ao longo da vida dela, então, quando ela deparar com algo que ela não conseguiu, com a meta não conseguiu, então ela vai ter aquela reação. É interessante você falar dessa reação, porque se ela não estiver num ambiente onde ela aprenda outra forma de reagir, ou que ela não identifica aqueles estímulos como sendo representantes de uma situação, mas não a situação inteira, que ela não consiga fazer essas associações e distinções, ela vai repetir esse padrão continuamente ao longo da vida. E você vai ter um contexto completamente inundado pela frustração. E acho interessante a gente colocar que os estímulos aprendidos, né, aqueles estímulos internalizados, né, eles são emparelhados com novos estímulos. Me fala de outra forma. Tudo que tem semelhante, por exemplo, se ela está diante de uma situação que ela tem que alcançar algo, mas não alcançou, ela remete àquela visão mental que ela tem lá, né, aquela experiência do pai dela, da mãe dela, do irmão dela mais velho, sabe? Então, assim, é de família mesmo, ser azarado, né? Então, tem muito isso. Sim. E você falando, assim, que para que essas pessoas tenham nova expectativa, nova forma de lidar com a frustração, então é importante trazer novos estímulos na presença dela, para que ela veja que não precisa pegar aqueles e nem desfazer, ele sempre vai existir para ela. Quando ela lembrar daquilo, vai estar lá. Mas se ela criar novos estímulos, ela pode lançar a mão deles. Mas me diz aí, você está falando novos estímulos. Quais você pensou? Eu pensei o seguinte, o novo estímulo para lidar com a frustração é saber que nem tudo eu vou tirar 10 numa prova. Então, se eu sei disso, então quando eu entro numa prova para tirar 10, mas tirei 5, não, isso é normal para todo mundo. Então, se eu lutar mais, se eu buscar aprender mais, é certo que eu vou me dar bem numa prova. Ou quando eu compreendo por que eu tirei 5. Eu tirei 5 porque eu não estudei o suficiente, porque eu estava doente. Tipo, quais são as variáveis que constituíram para eu tirar os 5? E o que eu sou capaz de fazer para ampliar dos 5? Ou que valor eu dou aos 5? Pois é, veja bem, né? Nós que já fizemos tantas provas, sabemos que tudo influencia no dia da prova. Né? O estado emocional, o dia que eu estou bem, que dia que você consegue relaxar, mas tem dia que você está tão tenso, tão ruim, você chega na prova e ali é difícil você tirar uma nota boa, né? Porque é difícil você concentrar na prova. Então são vários fatores, né? Mas isso quando as pessoas têm novos estímulos, sabe? Não precisa pegar aqueles do azarado, né? Então elas conseguem lidar com isso. Elas vão ter que sair daquele padrão mental automático e desenvolver uma capacidade de compreensão, de conscientização do seu processo para poder conseguir fazer uma transposição daquele mesmo contexto com uma nova visão, com um novo entendimento. Seria assim? Sim, todo modelo que ela pegar agora que seja adequado, né, que faz ela prosperar na forma de lidar com o não alcançado, vai ajudar ela a ter novos comportamentos e sim, com certeza, ter mais sucesso na vida. A gente observa também que as pessoas querem tudo muito rápido. Tipo, um vídeo mais longo igual esse aqui, as pessoas não têm paciência de acompanhar o raciocínio. Quer algo sempre rápido, vídeos curtos, situações mais prontas. Será que a nossa capacidade de compreender está sendo desestimulada? Será que o esforço por pensar está sendo desestimulado? Será que a nossa capacidade de esperar está sendo comprometida? O que você acha? Eu acho o seguinte, pensar dói. Ui, dói. Né? Então, quando a gente tem que doer na alma, na psique aqui, essa dor de sofrimento, nossa, para mim conseguir compreender o negócio é difícil, né? Igual a gente pega um livro mais denso assim, aí não, isso aqui tá muito difícil, você já quer passar para o final dele, para a conclusão, para ver o que quer dizer, mas a vida é assim. Um vídeo mais longo, eu preciso de começar do início ao fim para entender o que está sendo desenvolvido, qual que é a visão dessa fala. A gente, pensando na análise do comportamento,
há uma tendência a querer uma gratificação sempre mais rápida, para ter satisfação do desejo. Então, para mim lidar com a frustração, eu tenho que conseguir ampliar o meu tempo de espera, porque é no tempo de espera que o processamento da informação ou processamento do ciclo daquela existência acontece. Então, eu preciso ter compreensão de início, de meio, de fim, do porquê que acontece, e não necessariamente querer tudo muito rápido. Concorda com isso? É mais ou menos nessa direção mesmo, porque a frustração para análise de comportamento é a capacidade de esperar a gratificação atrasada, né? Sim. Então, se a pessoa tem essa capacidade, mas ela tem que ter uma recompensa para isso, né? Porque eu vou ter uma mesma gratificação agora e a mesma gratificação depois, é claro que eu vou escolher agora, né? Então, muitas das vezes a gente, mas você quer comer isso, mas tá agora, eu posso comer. É o mesmo tanto que eu vou comer depois, daqui 1 hora? Então eu já como agora. É imediato. Então, para a gente dar conta de lidar com a frustração poxa, eu não consegui agora, mas se eu esforçar mais, eu tirei só 5 agora, mas eu vou esforçar, eu vou estudar mais, e a hora que eu fazer a prova de novo, eu vou tirar o 10. De tudo que a gente está falando aqui, fica muito marcante para mim que se a pessoa não se conhecer, se ela não entender quem ela é, de onde ela veio, onde ela está, onde ela quer chegar, se ela não compreender os processos, se ela não entender o tempo para gratificação, ou seja, se ela não se conhecer, dificilmente ela vai conseguir desenvolver habilidade para lidar com a frustração. O que você pensa disso? Eu penso que meu exemplo. Eu sonhava em casar com 16 anos. E eu era tido como uma pessoa frustrada. Porque os anos estavam passando e eu não conseguia casar. E aí eu casei aos 35 anos. Então pensa bem, parece que eu esperei muito, né? E não? Mas então não estava esperando, se eu estava frustrado. Então não estava esperando, eu estava me frustrando, mesmo com o atraso da gratificação, que foi o lindo casamento que eu fiz, né? Lindo. Ok, lindona. Mas você demonstrava para as pessoas que estava frustrado, que estava deprimido, como é que as pessoas interpretavam você? É engraçado, né? Que todo mundo que me via falava, André, você não quer casar não. E eu desesperado para casar. E não conseguia convencer as pessoas que eu realmente queria casar. Qual que é a incongruência? Eu acho que era a frustração mesmo, de achar que eu queria casar naquele momento, não conseguia esperar para poder amadurecer a ideia de um casamento. Então as pessoas não confiavam. A pessoa frustrada, ela gera nas outras pessoas uma desconfiança. Isso é muito sério. Se nós convivemos em ambientes onde são frustrantes, onde tem esse padrão mental transparecendo desconfiança, como que as relações vão se estabelecer? E é por isso que às vezes nós vemos isso em conquista romântica, né? As pessoas frustradas, ela chega e faz um investimento, mas na hora que ela vai investir, ela está tão acostumada a ser frustrada, que na hora que ela tenta investir, ela já recua. Recua porque ela já faz aquela equação mental. Lá no final não vai dar certo mesmo? Então para que eu vou tentar? Ou ele vai me dar fora, vou continuar sofrendo. Então é quase tipo uma fuga, né? Ou uma sabotagem. Porque já que não vai dar certo mesmo, já que eu vou ser rejeitada, então eu nem tento. Então ao invés de eu ter tantos % de chance de conseguir, eu já bloqueio logo de cara e acabo reforçando para mim a minha incapacidade ou a minha frustração. Percebe o quanto isso é relevante a gente cuidar? Concorda? Sim, se a gente não cuidar dessas esquivas, dessas coisas que se tornam aversivas, aí a gente não vai dar conta de lidar com o mundo, com as nossas conquistas, com aquilo que eu não consegui hoje, mas que eu posso conseguir amanhã. Essa espera atrasada, essa gratificação atrasada aí, ela vai vir, mas eu preciso acreditar. Então eu tenho que desacreditar daquilo que eu venho trazendo desde de cedo e começar um novo acreditar. Pois então, para fazer uma desconstrução, para pensar de uma forma diferente, para construir um novo saber, é muito importante se ver. Se ver de acordo com seus próprios referenciais,
repensar aqueles que você vem carregando que de repente não são compatíveis mais. Ou seja, é necessário se olhar. E nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho. Aliás, é muito difícil de fazer isso sozinho. Porque a gente é limitado, porque a gente tem a tendência de sempre pela mesma perspectiva. Aí tem situações que a gente realmente precisa de auxílio, de ajuda para isso poder acontecer, concorda? Sim, eu acho que nós precisamos sempre de ajuda. E quanto mais especializada seja a ajuda, melhor é. Por quê? Porque aí eu estou contando com alguém que já entende daquilo. Que é capaz... Teoricamente ele já entende, na experiência da profissão já entende. Que é capaz de fazer um conhecimento junto, de adquirir de passar para a pessoa não só uma teoria, mas colocar aquele comportamento singular daquele indivíduo modificado na sua prática. Você chama de modificação e eu vou um pouquinho mais longe. É aquela questão assim, se as pessoas só conseguem tratar daquilo que ela compreende. Né? Se ela não compreende, então é impossível ela tratar, porque ela não compreendeu. Vai tratar daquilo que ela nem sabe. Então aqui, o acompanhamento profissional faz com que as pessoas se interagem com ela mesma e vê aonde estão os comportamentos, problemas. E quando eles acontecem, ela percebe, poxa, eu estou comportando assim e os resultados estão desse jeito, não é o que eu quero. E onde seria o limite, né, a linha de divisão entre eu consigo sozinha ou eu preciso de ajuda para lidar com a frustração? É quando está gerando sofrimento. Que nível de sofrimento, que tipo de sofrimento? Olha, a intenção do sofrimento, a intensidade desse sofrimento é medido individual, né? Porque não tem como falar, você teve esse problema, então... Eu sou mais frustrado ou menos frustrado que você. Não tem jeito de comparar quem é mais frustrado, eu ou você. Eu tenho jeito de eu demonstrar aqui, como profissional, o quanto eu estou sofrendo. Então, assim, se a coisa não está muito boa e eu estou sofrendo, então já preciso de ajuda. É igual assim, começou uma dor, eu tomei um anador e não parou, e aí tomei outro e não parou, então é hora de eu buscar ajuda. E é interessante que quanto mais rápido a gente busca ajuda, menos vitimado ou menos fragilizado eu me torno diante daquela dor, diante daquela situação. É porque na nossa vida tem uma forma de ficar crônico, né? Tudo que a gente demora a tratar, ela fica mais crônica. Então, mesmo que você trata a dor, a lembrança da dor continua. Então, você acaba sofrendo, por quê? Porque ela era uma dor que você aprendeu ela, então é difícil, mesmo tratado, você ainda tem aquela lembrança da dor. Então, seria muito bom, que o que eu desejo para mim, o que eu desejo para você e para todo mundo que está assistindo esse vídeo, é que a gente não precise ficar refém da frustração para a nossa vida inteira. Que a gente não precisa reproduzir os padrões mentais que a gente absorveu ao longo da vida e simplesmente tocando tudo de uma forma automática, mas que a gente seja capaz de desenvolver a habilidade de lidar com a frustração. E se para isso for necessário o auxílio de um profissional, por que não? É isso aí. Busque ajuda. Estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida, entre no nosso canal, você vai ver muita coisa aí a respeito. Deixa pergunta, deixa comentário, vai lá no nosso Insta, conversa com a gente, troca informações, troca ideias. É assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora enquanto pessoa.